Fala, Dev, tudo bom com vocês? Guilherme aqui na área de novo. Hoje o vídeo a gente vai comentar um pouco sobre essa revolução, a nova revolução industrial que é a inteligência artificial, né? Vou dar minha opinião, vou contar minha vivência também com isso, inclusive eu trabalho com isso desde que o ChatGPT foi lançado. Na verdade, até um pouco antes eu já estava trabalhando com chatbot, enfim, algumas coisas assim, né? Então, tô bem imerso nessa área. E vou comentar um pouco minha opinião, o que que eu tenho vivido, o que que eu acho, né? Óbvio que muita coisa é opinião, a gente só vai descobrir daqui a um tempo. E aí queria saber a opinião de vocês também, conforme a gente for conversando aqui, pode deixar nos comentários pra gente bater aquele papo. Já se inscreve no canal, se quiser acompanhar mais conteúdo como esse e como todos os outros do canal, dá aquele curtir no vídeo para dar aquela ajudada. Valeu! Opa, desculpa. Então, eu já começo com essa notícia aqui, né? Eu tava. Foi até essa notícia que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Tava navegando pela internet por aí, como diriam os incas, e eu vi essa notícia sobre um veterano de tecnologia, né? Você vê que é um cara que, enfim, tem bastante conhecimento, é um investidor grande, enfim, e cita também outros grandes fundos, né? Citando sobre essa bolha que é a inteligência artificial, né? É, Aqui, ele começa falando, ó, estão ganhando volume as vozes soando alerta sobre o otimismo exagerado com a inteligência artificial, particularmente em relação aos colossais investimentos na estrutura de data centers. Como a gente viu, a Nvidia, por exemplo, cresceu absurdamente seu valor de mercado, né? Ela se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, né? Chegou a ser a mais valiosa do mundo por alguns dias, só porque ela vende, né, o hardware para o melhor hardware para inteligência artificial, né? Então, os investimentos estão sendo realmente muito, muito grandes, né? Todas as empresas, principalmente as big techs, né? Microsoft, Google, Amazon, Meta, Apple, elas estão investindo muito pesado nisso. Então, mostra que elas acreditam bastante no que a IA tem para oferecer, né? Aí fala que, beleza, assim, com grande chance de não se confirmarem, né, esses investimentos, né, essas apostas. Ah, vamos ver se eu acho aqui uma parte. Isso aqui é muito interessante também, né? Estamos fazendo conjecturas sobre o que essa tecnologia pode fazer, mas não conseguimos comprová-las, né? Estamos aplicando isso em lugares nos quais talvez elas não funcionem, né? Isso é um ponto muito interessante que a gente vai comentar aqui também, né? E tinha um outro ponto, parte também de, putz, é muito não limpo, né? Uma energia não limpa você usar chatbot ou AI em geral, né? As Gen AIs, né? Generative AIs, porque elas consomem muita energia, essa energia desperdiça água, enfim, é uma energia não limpa, é uma tecnologia não limpa, né? E aí empresas como Microsoft e Google que se comprometeram a zerar, né, suas emissões de carbono até 2030, na verdade elas estão agora emitindo muito mais do que antes, né? Então é um outro empecilho também que eles olham, que ela é muito pesada, né, para o meio ambiente. E aqui entra num outro ponto que eu acho que aí eu posso até ser um pouco mais, minha opinião, ser um pouco mais concreta, né? Sobre direitos autorais, privacidade, segurança dos dados e desinformação, né? A parte um pouco mais tecnológica em si da AI também, aqui embaixo, sobre é, falando que, na verdade aqui, ó, elas usam estatística para adivinhar a próxima palavra, parágrafo ou imagem mais conveniente. Elas só conhecem o seu treinamento. O que eles fazem melhor é bullshitar você a mais evidências de que os LLMs são uma fraude e não o next big thing. Cuidado, não há como saber como a bolha vai estourar, mas isso vai acontecer, esteja preparado. Essa é uma notícia de 9 de julho, então, desse mês ainda, né, 2 semanas atrás. E assim, qual que é a minha opinião sobre isso, né? Quais que são os meus pontos sobre isso? Sendo um desenvolvedor e trabalhando com isso, né? Eu trabalho com AI quase que desde o primeiro mês, quando o ChatGPT foi lançado, né? Essa versão que mudou o mundo, né, digamos assim. Já trabalhei em alguns projetos diferentes com AI, não foi só um, para diferentes mercados, diferentes, enfim, propósitos. E no começo eu fui esse cara também. Eu fui esse cara que falava, putz, tipo, não sei se vocês viram aquele vídeo do Felipe Castanhari e do Caio Moura no Podpah, onde eles falam que a IA vai dominar o mundo e é um caos e o mundo acabou e não tem mais emprego, enfim. Eu era esse cara também, lá no comecinho, mesmo sendo tecnologia, porque para quem é de tech da mesma época que eu, né, acho que 17, 18 anos atrás, né, cara, ver o que essa AI era capaz era um negócio assustador, assim. Talvez para quem é mais novo, para quem começou um pouco mais agora, talvez já viu essa evolução tecnológica mais rápida, mas, cara, quando eu tinha 12 anos, né, quando eu comecei a programar, não existia nem vestígio de uma inteligência artificial. E muitos anos depois, a gente foi conhecer as primeiras assistentes ali, e inteligência artificial que, pô, é uma Alexa, é uma Siri, é o Google Home, que assim,
não chega nem perto, né? É bizarro a diferença. Então, realmente, eu fui desse cara e falei, cara, acabou o mundo, acabou tudo, ela vai ser possível fazer tudo, ela vai conseguir criar de tudo, corram para as montanhas. Mas, a vida, como sempre, ela mostra que na tecnologia, principalmente, em qualquer negócio, né? Mas na tecnologia, você não pode confiar muito no que está sendo demonstrado. Demonstrado normalmente é para investidor, é para fazer mais dinheiro. E aí no dia a dia, usando a AI mesmo, né? Enfim, nos primeiros 6 meses, acho que foi quando gerou todo esse boom, todo esse medo, né? Foi porque, cara, em, sei lá, 6 meses, saiu o GPT-3, aí 3.5, aí o 4, e foi uma revolução, e um monte de empresa correndo atrás disso, e as imagens geradas por AI tiveram uma evolução exponencial em pouco tempo e tudo mais. Então todo mundo falou, cara, se em 6 meses aconteceu isso, em 1, 2 anos, já era, entendeu? Ela vai evoluir muito mais. Mas não é uma realidade, né? A realidade é que ela, na minha visão, ela entrou num platô, por quê? Porque ela tem limitação. Ela parece ilimitada, né? Ela parece super inteligente, então ela é capaz de fazer tudo e tudo mais. Mas como diz no texto ali, não, ela simplesmente é limitada pelo que ela foi treinada. Não tem como ela saber mais do que aquilo, né? Ela não é inteligente de verdade, ela é só um modelo estatístico, né? E esse modelo estatístico, ele não tem como prever algo que ele não viu ainda, né? Então uma IA, ela não vai ser criativa, ela não vai conseguir criar algo que ela não viu. Ela não vai criar uma tecnologia nova, ela não vai criar um aplicativo novo. Ela não vai criar nada, na verdade. Ela só vai reutilizar de uma forma mais convincente para você. E aí até você pode falar, legal, mas mesmo assim ela é revolucionária, né? Porque, pô, você tá falando que, beleza, eu entendi, ela não vai criar nada. Mas só dela ter essa capacidade de te responder tudo que ela já sabe já é muito bom, né? Muito potente. Sim, claro, mas mesmo no que ela sabe, ela falha demais, né? Trabalhando com IA todo esse tempo, a gente viu que você não pode, né? É impossível você ter uma empresa que o core dela seja inteligência artificial, para começar. Né? Que a parte principal dela seja inteligência artificial. Não é possível hoje. Não é possível. Porque a inteligência artificial ainda é muito falha. E se for o principal do seu produto, você vai ter uma falha, um nível ali, de que seja de 80% de acerto e 20% de falha ou 15% de falha, quando você está falando do seu produto principal, isso é muito ruim. Né? Então, todas as empresas, que é o meio que eles falam aqui na notícia, né? Praticamente todas as empresas que tentaram aplicar IA desse jeito, elas vão falhar. Né? E aí, o que eu vi trabalhando com IA, que eu acho que é o movimento mais certo, é, que mostra que ela não tem esse poder todo. Ela é muito boa como um copiloto ali, ela é muito boa como um acessório, mas ela não pode ser, né, o principal. É que todas as empresas ou produtos que eu trabalhei de IA nesse período, todas começaram focando 100% na IA, a gente vai trabalhar isso em cima de inteligência artificial, e o que fez a diferença, o que fez ela vender ou não para um cliente, o que fez ela crescer ou não, foi toda a casca que ela criou em volta. E foi deixando de ser uma empresa de inteligência artificial aos poucos. Por mais que ela tenha a IA ali ainda como um ponto forte do produto, mas o produto é outra coisa. A IA faz parte de uma ou duas features, mas ela não é o produto. E aí começou a rolar, porque tem alguns pontos, né? Que a IA, pura e simplesmente, se você só for deixar um chatbot mais bonitinho, você vai direto no chat GPT, no cloud, etc. O segundo é que eles erram muito, né? Eles conseguem ser muito convincentes no jeito que eles erram. E conseguem te convencer, às vezes, do erro deles. Mas eles erram muito. E aí, quando você está falando de área médica, quando você está falando mesmo de tecnologia, é um problema muito grande, né? Há pouco tempo, acho que todo mundo que é de tech ouviu falar, acompanhou o Davin, Devin, né? Davin é o, é o Mano Davin, o outro youtuber de tech. O Devin, a promessa é que ele seria o primeiro software engineer AI do mundo, né? Então, ele seria capaz de programar sozinho, enfim, tudo mais. Assim, a demo dele, e vamos falar que demo normalmente não é manipulada, mas ela já é construída para ser perfeita. Na demo dele, ele já levou, se eu não me engano, 12 ou 16 horas para resolver um problema simples que um programador resolveria em, eu não sei, 10 minutos. Né? Então já mostra que, calma, não é bem assim. O tanto que ela gastou, né, o custo que ela teve para fazer aquilo ali foi absurdo, demorou e não seria eficiente, porque o dev seria mais barato, porque uma IA também, além de tudo, ela não é barata. Né? Se você construir uma IA que ela está fazendo requisição o tempo todo para ela mesma, para poder fazer ações automáticas, sai muito caro, né? A gente sabe disso. E mesmo assim ela não foi eficiente. E o pior de tudo, ela só corrigiu problemas que ela mesma gerou. Né? E isso foi o uau da demonstração. Nossa, ela conseguiu resolver o problema. Um problema que ela mesma gerou. E depois disso ainda vieram outras notícias. Quando saiu ele, eu já, numa conversa até na empresa, até falei, olha, pra mim isso aí é fake, velho. Pra mim, de verdade, não rola. Eles estão forçando a barra. Não acho que vai ser isso, porque tinha uma galera, né, um pouco mais aferrou, né, que os nossos empregos, principalmente quem é mais júnior, né, porque em teoria um júnior você consegue substituir mais fácil, né, porque é um trabalho um pouco mais operacional ali. Mas não consegue. Tá muito longe. A verdade é que tá muito longe. Depois saiu notícias que, inclusive, que
tiveram alguns probleminhas ali, enfim, deu uma sumida. A revolução, né, deu uma baixada. Então, assim, acho que isso para qualquer mercado, né? Então, de maneira geral, eu acho bem arriscado. Se você estiver empreendendo, por exemplo, vou construir uma empresa. Cara, tem que ter inteligência artificial nela, mas ela não tem que ser de inteligência artificial, né? Por exemplo, sei lá, vou construir uma escola de inglês. Ela vai ser 100% inteligência artificial? Não. Ela tem que ter toda a parte de escola e a inteligência artificial ajudar em várias features dela, né? Potencializar algumas coisas. Se você deixa tudo na mão da IA, vai dar errado. Ela vai fazer exercício errado, ela vai fazer correção errada, enfim, ela vai fazer muita coisa errada. A gente já percebeu isso em milhões de testes que a gente faz, né? Toda vez. Já trabalhei também em um projeto que era para medicina lá nos Estados Unidos. E assim, é impossível. Você tem um nível de acerto bem alto, mas, cara, você não pode só deixar na mão deles, porque o nível de erro pode comprometer muita coisa. Você está falando de dar um diagnóstico errado, né? De dar uma opinião errada, de entender errado o que um paciente falou, enfim. Então é muito complexo. E quando você está falando de educação é a mesma coisa. Você pode estar ensinando errado. Isso é muito, muito crítico também, né? Se você for ver. Mas é só 10% de erro. Porque quando você é startupeiro, você ouve muito isso, né? Não, mas 90% tá acertando. Cara, tudo bem, mas eu tô falando de educação. Eu não quero 90%. Eu não quero que 10% das pessoas que assinem minha escola, que frequentem minha escola, aprendam errado. Não é nem que ela não tá aprendendo. É pior. Ela tá aprendendo errado. Ou eu não quero que 10% dos meus pacientes sejam tratados errados. Eu não quero que 10%, sei lá, do, dos carros que andem na rua batam. Eu não quero que 10% de nada dê errado. Assim, é uma coisa que quando você coloca para nível global, né, que é a inteligência artificial, é muita coisa. Então, na minha visão, né, a gente teve sim uma grande evolução, não tem como negar, mas eu acho que a gente está mais um passo ainda. A gente precisa dar mais um passo para poder chegar numa super inteligência artificial de verdade, uma que vai ser capaz de fazer tudo. Acho que é esse. E quando eu digo um passo, não é só mais uma versão. Pode ver que depois do GPT-4, ficou um ano, todo mundo, agora vai sair o 5, saiu o 4 ou, que foi bem legal que eles colocaram, mas se vocês pararem para analisar, eles usaram o que o 4 já tinha praticamente, deixaram um pouco mais barato, um pouco mais eficiente, e colocaram visão, colocaram voz, etc. Foi isso. Por quê? Porque o modelo estatístico já chegou no limite. Ele não tem muito mais para onde evoluir, né? Esse é o modelo da LLM. Eu acredito que se você quiser ter uma IA que vai ser aquela IA mesmo do futuro, né, que a gente vê em filme e tudo mais, eu ainda acredito que não é LLM do jeito que a gente tem hoje. Acho que vai ter que mudar ainda o algoritmo mesmo, a essência. Tem que entender um pouco mais ainda o cérebro humano para tentar replicar ali. Eu acho que a gente ainda não tá nesse nível, né? E até agradeço por isso, porque eu acho que o dia que inventarem uma IA desse porte, acho que pode ser um problema não só para a gente, né, como desenvolvedor, mas para qualquer área, né, enfim, para a humanidade. E até para desenvolvedor, eu acho que vai ser uma das últimas coisas a serem afetadas. Por mais que a gente está diretamente ligado com tecnologia, trabalhando do computador, eu acho que uma hora que você conseguir substituir todos os desenvolvedores, e você só falar para uma IA, faz um aplicativo X aí, ela te dá tudo que você pediu, exatamente como você pediu e tudo mais, cara, eu acho que você resolve qualquer problema, né, de negócio do mundo. Então você acaba que não vai precisar de praticamente mais ninguém trabalhando, né? O único trabalho que a IA nesse momento não vai ser capaz de fazer é trabalho muito braçal. Mas aí os robôs vão fazer, né, se eles já tiverem essa capacidade toda. Então aí realmente é um caos. E a gente vai ver. Eu acho que pode ser que chegue nisso. Eu acho que a gente, né, que eu e vocês que estão assistindo esse vídeo não, não vão chegar, infelizmente, a não ser que encontrem a fórmula aí para viver 1000 anos. Mas é interessante ver essa evolução, é interessante acompanhar tudo isso, né, dos últimos 20 anos quase, acho que já teve muita mudança. Foi realmente uma revolução, mas acho que já chegou no platô ali, já está na hora de a galera dar uma acalmada, e já está dando, né, os fundos, tudo mais, já está dando uma leve acalmada. A euforia foi muito maior no ano passado, né. Bom, essa é a minha opinião, né, minha vivência com isso, eu não posso falar nomes de projeto e tudo, mas já trabalhei bastante com tudo isso. E qual que é a sua opinião, né? O que você acha? Acha que faz sentido? Não faz nenhum sentido? Eu discordo totalmente. Você está totalmente errado. A gente está dominado por AI. Enfim, comenta aí. E valeu. Até a próxima.